paz do Senhor para todos meus amados e queridos irmãos em Cristo, a todos meus familiares, aos meus filhos e netos, bisneta. Quero já desejar aí um grande abraço e que a paz esteja com todos. Pedir oração pelo nosso pastor aqui na Paraíba, pastor José Carlos. Aqui, para que Deus abençoe ele grandemente. Pastor José Carlos de Lima. E ele precisa das nossas orações. Pastor José Carlos é presidente aqui na Paraíba das Assembleias de Deus. Também compõe a mesa da CGADB, Confradesp, enfim, todos os trabalhos que estão nas suas mãos, para que ele possa ter graça, saúde, sabedoria para assim fazer a obra. Nosso pastor também, Rosildo, aqui em Ailandra, a qual nós aqui trabalhamos em prol da obra de Deus. Fica aqui a paz do Senhor, que Deus também abençoe grandemente o seu ministério aqui em Ailandra e com sabedoria possa aí administrar esta obra. Estamos aqui em Subaúma com o pastor presbítero Marcos Antônio, dirigente da igreja. Fica aí a minha saudação também. Quero ministrar hoje uma palavra, despertados para continuar alegre. Parece que a carência dos dias atuais, porque a obra de Deus sempre, desde o início que Deus tirou e levantou um povo, precisou fazer aí um despertamento na vida do povo de Deus. E agora também não é diferente com os dias que estamos atravessando, dias trabalhosos. Basta cada dia seu mal, como disse a palavra, e vemos que a coisa cada dia ela vai prensando, é como se estivesse passando no funil. E embora que seja bom e possamos passar pelo funil, bem no estreito ainda, para podermos sair aprovados. O texto se encontra no livro de Esdras, a qual vamos estar aqui lendo para a nossa meditação. E você, meu amado ouvinte, que tem nos ouvido ou está online agora, eu sou grato se você mandar aí uma pergunta ou discordar, ou se você estiver gostando, mandar um joia, e depois a gente vai estar aí entrando em contato. O despertamento nós vamos ver aí do 3 ao 12, o que houve aí com o povo de Israel, povo de Judá. Diz o texto: levantando o altar. Chegando, pois, o 7º mês, e estando os filhos de Israel já nas cidades, se ajuntou o povo como um só homem em Jerusalém. E levantou-se Jesua, filho de Josadaque, e seus irmãos, os sacerdotes, e Zorobabel, filho de Sealtiel, e seus irmãos, e edificaram o altar do Senhor de Israel, para oferecerem sobre ele holocaustos, como está escrito na lei de Moisés, o homem de Deus. E firmaram o altar sobre as suas bases, porque o terror estava sobre eles, por causa dos povos da terra. E ofereceram sobre ele holocausto ao Senhor, holocausto de manhã e de tarde,
e celebrar a festa dos tabernáculos, como está escrito: oferecer holocaustos de dia em dia por ordem, conforme o rito, cada coisa no seu dia. E depois disso o holocausto continuou, e os das luas novas e de todas as solenidades consagradas ao Senhor, como também de qualquer oferecia oferta voluntária também ao Senhor. Desde o primeiro dia do 7º mês começaram a oferecer holocaustos ao Senhor, porém ainda não estavam postos os fundamentos do templo do Senhor. Não estava ainda. E deram, pois, o dinheiro aos cortadores e artifícios, como também comida, bebida e azeite aos sidônios e aos tírios, para trazerem do Líbano madeira de cedro e ao mar para Jope, segundo a concessão que lhes tinha feito Ciro, o rei da Pérsia. Isso aconteceu aí nos tempos aí, depois que Medo-Persas dominaram a Babilônia, e agora no período do rei Ciro, né? Aí agora começou as mudanças para o povo de Israel. Né? Eu vou ler aqui o 11, para não ficar presos totalmente na leitura, que nós vamos falar sobre aí os acontecimentos. O 11 diz assim: e cantaram e revezes louvando e celebrando ao Senhor, porque é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Para sempre. Israel e todo o povo jubilou com grande júbilo, quando louvaram ao Senhor pelo fundamento da casa do Senhor. Eu vou parar aqui na leitura, porque nós vamos abordar algumas coisas aqui, vamos estar aí revendo esse texto. Porque o importante aqui, não só renovar o altar, mas eles também precisavam pôr os fundamentos no templo. A Bíblia diz que nós somos o templo do Espírito Santo. E muitas das vezes nós, como templo do Espírito Santo, ainda estamos sem as bases firmadas. O templo ainda não está bem construído. E o altar para o sacrifício, às vezes tem que também renovar o altar. Porque às vezes o altar está desmantelado. E aqui começaram renovando o altar, para assim oferecer a Deus o sacrifício, e de acordo a cada festa que foi dada por Moisés para a celebração, e tudo tinha um propósito e um sentido. Mas despertamentos da vitória e da época de Esdras e Neemias, o segredo só foi um: é colocar as vidas no altar. Estava tão difícil a coisa para Israel que quando o salmista Davi, no Salmo de número 137, narra ali uma passagem de Israel, junto aos rios da Babilônia, nós assentamos e choramos, lembrando de Sião. A posição que se encontrava o povo em cativeiro, dominado por Nabucodonosor, e aqui eles começam, os judeus,
a fazer um lamento, que junto aos rios da Babilônia nos assentamos e choramos, lembrando de Sião. E os salgueiros que há no meio dela, penduramos nossas harpas, quer dizer, não tinha como cantar, como adorar, como ter gozo, alegria no coração, né? Que pendurar as harpas, não tinha mais prazer de cantar. Porquanto aqueles que levaram cativos nos pedia uma canção, e os que destruíram e que os alegrássemos, dizendo, canta-nos um dos cânticos de Sião para nós. E como cantar? Mas como entoaremos o cântico do Senhor em terra estranha? Cativo, preso, como entoar agora? Aí diz aqui, apegue-se a língua ao paladar, se me não lembrar de ti e se não preferir Jerusalém, a minha maior alegria. A alegria deles maior era Jerusalém. Jerusalém era o ponto, era o local para o povo se reunir e adorar a Deus. Mas eles estavam na Babilônia, cativo. Como adorar a Deus em terra estranha? Escute bem, quando nós temos conhecimento das Sagradas Escrituras, conhecimento de Deus, e somos levados cativo pelas coisas deste mundo, pela vontade da carne, pela concupiscência dos olhos de desejar e ver que é bom, e pela soberba da vida, quando ficamos presos nas garras do opositor, nós não temos força alguma de adorar a Deus. A Bíblia, aqui era as harpas para cantar, mas o cristão ele abandona a Bíblia, esquece da palavra de Deus e fica preso. Ainda que os outros falem, tu não é crente, fala uma palavra de Deus para nós. Ele não vai ter forças, nem lembrar de um versículo da palavra. Acontece com os que se afastam dos caminhos do Senhor. Mas tudo bem, mas aqui o povo estava nessa situação. Mas também, veja bem, vamos ver aí três estágios. É igual quem é estagiário que está fazendo uma preparação para determinada área profissional, né? Aí vamos ver aí os três estágios para assim haver um avivamento e continuar alegre. Mesmo em terra estranha, mesmo em terra estranha. Olha, o primeiro estágio para despertamento aconteceu aqui na passagem do livro de Esdras. Capítulo 3, que foi a leitura que lemos, foi o primeiro estágio aqui, olha. Chegando, pois, o mês, e estando os filhos de Israel já nas cidades, se ajuntou o povo como um só homem agora estava em sua terra, Jerusalém. Ajuntaram como um só homem. O que eu quero dizer, Jesus também, ele citou, falando para o Pai, para que nós fôssemos um. O povo que segue a Cristo, que obedece a palavra, para nós ser um. Pense bem nisso, hein? Aqui o povo se ajuntou como se fosse um só homem. Outra coisa, nós somos o corpo
de Cristo, ele é a cabeça. Olha o fator aí de estar um só homem, é que todos os cristãos juntos formam o corpo de Cristo, a todos que professam que Ele é o Senhor e Salvador. Nós formamos a noiva do Cordeiro. Escute bem, o texto aqui diz que se ajuntaram o povo como um só homem em Jerusalém. Entenda bem, edificaram o altar de Deus de Israel, porque estava quebrado, estava destruído o altar. Já parou para pensar como está o teu altar? Está edificado? Você tem se colocado mais na presença de Deus ou na presença de outras coisas no seu dia a dia? Pense bem, depois você me diga. Se você tem o teu altar erguido, você vai estar fazendo sacrifício no altar. Mas se está destruído, o teu altar está abandonado. Ao ponto do profeta Amós, no capítulo 12, verso 4, dizer assim: prepara-te, ó Israel, para encontrares com o teu Deus. Altar quebrado, altar sem sacrifício, não tem como Deus receber a tua oferta. Escute bem, vamos lá. Sétimo mês. Qual é o sétimo mês? Era o dia da expiação para o povo judeu. Era o dia apropriado da expiação. Expiação é reconciliação. O povo se ajuntou no sétimo mês para expiação, para purificação. Tinha que haver isso. E na data apropriada. Se não fosse a expiação e a purificação, esse meio de reconciliar agora o povo com Deus, porque a palavra de Deus já diz no Novo Testamento: reconciliai-vos com Deus. Falar que tem Deus, mas não fala com Ele, não tem comunhão com Ele, não faz o que Ele pede. Que comunhão é essa? Dizer que tem Deus e não tem os seus momentos para estar com Ele conversando? Então escute bem, já o livro de Levítico, ele nos mostra o seguinte, a respeito aí sobre a expiação. Nós vamos ver aí, nos versos de número 29 e 30, que fala da festa anual das expiações, porque não era só uma festa, né? Por isso narra o texto que eles fizeram todo dia, eles estavam fazendo sacrifício. Diz o texto, o ensinamento de Moisés, dizendo assim: a festa anual das expiações é isto, vos será por estatuto perpétuo, será para sempre. Não era só aquele dia, era para sempre, todo ano estar comemorando. Perpétuo. E no sétimo mês, aos 10 do mês, afligireis as vossas almas. E nenhuma obra fareis, nem o natural e nem o estrangeiro, nem o que peregrina entre vós. Não vai fazer nada, a não ser adorar a Deus, se alegrar na presença dele e oferecer sacrifícios, certo? Aí, olha, nenhuma alma afligireis as vossas almas, quer dizer, o trabalho.
Aí, porque naquele dia se fará expiação por vós para purificar-vos, e sereis purificados de todos os vossos pecados perante o Senhor. Aquela época fazia o período para poder lembrar dos feitos que não era da vontade de Deus, para assim fazer o sacrifício, oferecer o sacrifício, seu sangue do animal espargido sobre o altar para Deus receber a oferta, era feito assim. Porque hoje Jesus Cristo já fez o sacrifício por nós. Ele é que perdoa pecado, Ele quer perdoar meu pecado, teu pecado. Hoje Ele já se fez sacrifício para nos purificar, tirar toda a mancha. Mancha se fala de pecado, de erro, errar o alvo, errar contra Deus, cometer coisas, obras más, malignas, maldade no coração, rancor, ódio, todas essas coisas. Jesus Cristo, Ele quer me purificar e te purificar. Então veja bem, nesse 7º mês era a expiação para afligir as vossas almas. Não só isso, mas nós podemos ver aí que também, vamos ver ainda em Levítico, que Levítico ele ainda ensina aqui algo, aqui no capítulo de número 16, o verso de número 27 diz assim: mas o novilho da expiação e o bode da expiação do pecado, cujo sangue foi trazido para fazer a expiação no santuário, será levado fora do arraial. Porém, as suas peles e a sua carne e o seu esterco queimarão no fogo. Então o animal tinha que passar pelo fogo. Escute bem, o ajuntamento, aqui no 7º mês, agora o ajuntamento, esse é o primeiro estágio do despertamento. O ajuntamento, como um só homem, quer dizer, um só espírito, um só corpo, como eu já havia dado uma pincelada aí, João, ele fala assim, no capítulo 17, o número 11, diz assim: e eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti, Pai Santo. Guarda o teu nome, aqueles que me deste, para que sejam um. Essa foi a oração sacerdotal de Jesus para com Deus, para que Deus nos guardasse, para que nós sejamos um, assim como nós somos um, Pai, Filho e Espírito. Aí ele vem ainda pronunciando aqui no verso de número 22, do capítulo 17 de João: e eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Ele repete de novo. E o que os cristãos precisam saber, nós precisamos saber e guardar a unidade da fé, que é um só povo. Não é que nós não somos várias tribos. Pode ter várias placas de ministério, mas nós somos um povo só. Mas se nós estiver dividido, nós não somos o corpo de Cristo. O corpo de Cristo não pode ser dividido. Só há uma divisão entre corpo e cabeça. Ele é a cabeça para guiar o corpo. Só essa divisão. O resto, não pode haver divisão no meio do povo de Deus. Porque onde há divisão, há discórdia.
a contenda, tudo aquilo que não agrada ao nosso Deus. Escute bem, o ajuntamento eram só homens, tudo bem. Agora, Jesus ajunta o povo, que está lá no capítulo 8, aí da nossa base, no capítulo 8 o capítulo 8 é de Neemias? Não, de Josué, o capítulo 8 de Josué. Josué não, de Esdras, estou confundindo aqui, estou com a cabeça mil. O capítulo 8 aqui diz que ele fez o seguinte, ele ajuntou o povo. Diz aqui o texto. Então receberam os sacerdotes e os levitas o peso da prata e do ouro e dos vasos para trazeres a Jerusalém a casa do nosso Deus. E partimos do rio de Aivá no dia 12 do primeiro mês para irmos para Jerusalém. E a mão do nosso Deus estava sobre nós, e livrou-nos das mãos dos nossos inimigos e dos que nos armavam cilada no caminho. E viemos a Jerusalém, repousamos ali por 3 dias. Veja bem, que quando estamos fazendo o querer de Deus, Ele nos defende das mãos dos inimigos. Diz o verso 34 aí, conforme o número e conforme ao peso de tudo aquilo e de todo o peso se descreveu no mesmo tempo. Eles estavam ali transportando algo importante. E quando nós olhamos aí também o que Moisés disse lá no livro de Deuteronômio, ele diz aí no capítulo de número 30, relata aí, porque este mandamento que hoje te ordeno não é encoberto, e tampouco está longe de ti. Não está nos céus para dizeres, quem subirá por nós aos céus? E que lo traga, e no-lo faça ouvir para que façamos. Nem tampouco está da além do mar, para dizeres, quem passará por nós da além do mar, para que no-lo traga e nos faça ouvir para que o façamos. Porque esta palavra está aqui perto de ti, na tua boca, no teu coração, para a fazeres. Vês aqui hoje te tenho proposto a vida e o bem, a morte e o mal. Porquanto te ordeno hoje que ames ao Senhor teu Deus, que andes nos seus caminhos e que guardes os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos, para que vivas e te multipliques, e o Senhor teu Deus te abençoe na terra a qual entrares a possuir. Aí ele vem dizendo, porém, se o teu coração se desviar e não quiseres dar ouvido e fores seduzido para te inclinares para outros deuses e os servires, então eu vos denuncio hoje que certamente perecereis e não prolongarei os dias na terra que vais passando o Jordão, para que entreis nela a possuir. Foi isso que foi determinado para o povo. Agora, um outro detalhe. Aqui nós estamos falando no 7º mês, o ajuntamento, né? Esse ajuntamento aí, eu vou abrir um ênfase ainda, era sem mistura,
que Deus exige conserto e mudança e purificação. Não podia haver mistura. Povo santo com profano. O ímpio com o justo. Ou justo com o injusto. Não pode estar. Andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Não tem como andar. Não tem também como adorar dois deuses, Mamon, e adorar a Jeová, a Javé, a El Shaddai. Não tem como. E o profeta Isaías, ele que foi também um pioneiro para falar no cativeiro, ele diz assim, do verso 11, do 11 ao verso de número 18, é extenso, mas eu vou resumir. Ele diz assim: não tragais mais oferta de balde, o incenso para mim, abominação, e as luas novas e os sábados e as convocações das congregações, não posso suportar iniquidade, nem mesmo o ajuntamento solene. As vossas luas novas, as vossas solenidades, as aborrece a minha alma. Já me são pesadas, já estou cansado de as sofrer, pelo que, quando estendia as vossas mãos, escondo de vós os meus olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos e purificai-vos, tirai a maldade dos vossos altos de diante de mim, dos meus olhos. Cessai de fazer o mal. Aprendei a fazer o bem, praticai o que é reto, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai a causa das viúvas. Vinde então e argui-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados, se fizer isso, né? Que ele mandou primeiro. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão brancos como a lã, disse o profeta. Mas tem que fazer o que Deus pede, para também que seja purificado as vossas almas. Isso o povo de Israel. Não é diferente na graça. Ali foi na lei. Na graça, nós temos que constantemente, porque o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Se confessares os vossos pecados, Ele é fiel e justo para vos perdoar. Esse é o caminho. Vamos lá. Outra coisa, a união do povo como um só homem, nós vamos ver que a palavra de Deus em Salmo, né, diz algo importante. No Salmo 133 diz que ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Fala dessa forma. Já o profeta Sofonias, ele diz assim: porquanto esperai-me a mim, diz o Senhor, no dia em que eu me levantar para o despojo, porque o meu juízo é ajuntar as nações e as congregar os reinos
para sobre eles derramar minha indignação e todo o ardor da minha ira, porque toda a terra está consumida pelo fogo do meu zelo. Porque então darei lábios puros aos povos, para que todos invoquem o nome do Senhor e para que o sirvam com um mesmo espírito. Essa é a vontade de Deus, de nós aqui servir a Deus em um mesmo espírito. Porque os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, disse o Salvador Jesus Cristo. Já o profeta Zacarias, ele tem uma mensagem também para nós, que diz assim, o capítulo 11, verso 17. Ai do pastor, inútil que abandona o rebanho. A espada cairá sobre o seu braço e sobre os seus olhos direito, e o seu braço completamente se secará, e o seu olho direito completamente se escurecerá. Mas vamos lá, vamos ficar só na parte A. Ai dos pastores inúteis. Nós somos pastores, não é só nenhuma denominação. Nós somos pastores do nosso lar, para zelar, para cuidar, para alimentar a nossa família, os nossos filhos. Se nós formos um pastor ou um pai inútil, nós vamos prestar conta. Nós vamos prestar conta. Então escute bem. Já Paulo ensinando aí nas cartas de Paulo aos Coríntios, ele também tem uma palavra para nos dar. Em 2 Coríntios, no verso de número 6 e 15, diz assim, verso 6 e 15. Que concordância há entre Cristo e Belial? Tem alguma concordância entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? Diz a palavra de Deus. Já no capítulo 1, verso de número 10, Paulo vem dizendo assim, rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digam a todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo sentido, em um mesmo parecer. Essa é a instrução da palavra para nós. Eu vou ler de novo. Paulo mandando uma mensagem para a igreja de Corinto. Ele bate forte que nós precisamos ser um. Veja bem, rogo-vos, é um pedido. Porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa. Digais todos uma mesma coisa. E que não haja entre vós dissensão, não pode haver. Pense bem. Antes sejam unidos em um mesmo sentido, em um mesmo parecer. É assim que deve ser. Mas se nós estamos vivendo épocas que não é assim, o altar está quebrado. Precisa consertar o altar. Vamos lá, vamos para o segundo estágio, para nós não ficar muito preso. O segundo estágio fala que a liderança deve ser espiritual para um despertamento. Não adianta o líder não ser espiritual, ou o líder se deixar levar pelo povo, porque quando Moisés subiu para falar com Deus no monte, ele demorou, o povo achou que Moisés tinha acontecido alguma coisa com ele, aí o povo chega para quem estava
como porta-voz e sacerdote era Arão, o seu irmão. Aí o povo fala, esse Moisés morreu, nós precisamos de um Deus para adorar. Aí ele não aguentou a pressão do povo. Aí mandou tirar todos os pingentes de ouro, correntinha, brinco, pulseirinha, tira tudo aí. Aí derreteram e fizeram bezerro de ouro. Um líder ausente é um problema grande para a vida daqueles que não têm temor. Se você deixar Deus ausente da tua vida, a pessoa de nosso Salvador e do Espírito Santo, pode saber, você vai adorar outro Deus. Então aqui o líder estava ausente, mas aqui na passagem do sacerdote e escriba Esdra, um sacerdote Esdra significa, ele ali estava significando a pessoa de Jesus Cristo. Sacerdote e escriba, homem humilde, a qual Jesus falou, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, mas ele ali já se destacava como um homem humilde. E quando nós observamos nas passagens aí, que vamos observar agora de Esdras, nós vamos ver aqui o seguinte. Esdras, aqui, ele faz o despertamento aí no versículo 2, e levantou-se Jesua, filho de Josadaque, e seus irmãos, e os sacerdotes, e Zorobabel, filho de Salialtiel, e seus irmãos, e edificaram o altar do Senhor, Deus de Israel, para oferecerem sobre ele holocausto, como está escrito na lei de Moisés, homem de Deus. Começou aí o avivamento. E daí, um sacerdote, Esdra, que significava, representava Jesus Cristo, escribas e fariseu, ele, aqui no verso de número 7, ele diz assim, o verso 6, este Esdra subiu de Babilônia e era escriba hábil na lei de Moisés, dada pelo Senhor, Deus de Israel, e segundo a mão do Senhor seu Deus, que estava sobre ele, o rei lhe deu tudo quanto o pedia. Então Deus era com ele, e ele foi até o rei, e o rei abriu o coração para fazer aquilo que era propício para a obra de Deus. Não só isso, ele também aqui diz o texto, que no capítulo 9, diz o seguinte, o capítulo 9, verso 15, diz que, Senhor Deus de Israel, justo és, pois ficamos escapos, como hoje ouveis que estamos diante de ti, no nosso deleito, porque ninguém há que possa estar na tua presença por causa disso. Aí ele começa a orar, e orando assim, fazendo esta confissão, chorando, prostrando diante da casa de Deus, aí ele ajuntou-se com ele de Israel uma muito grande congregação de homens e mulheres e de criança, porque o povo chorava com grande choro. Isso é um avivamento. Então respondeu Secanias, filhos de Jeiel, um dos filhos de Elão, e disse a Esdra, nós temos transgredido contra o nosso Deus, e casamos com mulheres estranhas do povo da terra, mas no tocante a isso ainda há esperança para Israel. Confessou os pecados, se humilhou,
Porque sem arrependimento, o povo se arrependeu ao ponto de chorar. Porque arrependimento e sem choro, às vezes só é uma emoção. E aqui diz aí o texto que o povo se arrependeu. Quando nós olhamos aí o capítulo 9, capítulo de número 9 de Esdras, diz o verso de número 15, essas palavras. Esdras, ele dizendo com Deus, quem pode estar por causa disso na tua presença? Aí quando Esdras falou diante do povo, o povo sentiu o poder, a consciência acusando, ao ponto depois de vir e falar, olha, será que há ainda esperança para Israel? Porque nós transgredimos. Que aquele que as confessa e as deixa, a Bíblia diz que encontrará misericórdia na sua vida. Então vamos lá. Um governador, quem era o governador? Zorobabel. Ele era símbolo do Espírito Santo. Porque a obra de reedificação do templo partiu dele também, da ajuda dele. E quando nós vemos aí Jesus Cristo, que ele falou que não ia nos deixar só, que ia enviar um Consolador para dar continuidade à sua obra, quando nós vemos aí no capítulo de número 8 do Evangelho de São João, né? Ou o capítulo 16 aí, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ele, o Consolador. Mas quando vier aquele, o Espírito Santo de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dará tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Jesus Cristo, o Espírito Santo. Então, Zorobabel, ele contribuiu muito aí para a obra de Deus. Aí vamos lá. Está escrito. Quando falou que estava escrito, era símbolo da palavra de Deus, coisa que o mesmo Salvador, ele sempre, lá, quando ele esteve no deserto depois de 40 dias, 40 noites, ele usou isso para quando o inimigo veio o tentar. Ele usou, está escrito, disse Jesus. Aí quando vemos Mateus no capítulo de número 4, aí nós vemos aí que Mateus, ele se expressa dessa forma. No verso 7 ele disse assim, e disse Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Ele sempre, Jesus falava, olha, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da sua boca. Mas mesmo assim, ele continuou tentando Jesus de toda forma. E quem não conhece Bíblia, não sabe que está escrito, eu vou dizer num termo popular, engole sapo. E muitas das vezes sapo seco. Ou, às vezes, troca por causa da vontade da carne, troca a primogenitura por um prato de lentilha, que depois come, está saciado, mas aí foi trocado pela primogenitura, que é coisa eterna, coisa sagrada, coisa de Deus, como fez Esaú. Às vezes as pessoas caem nessa, e quando vê já não há mais nem tempo de se arrepender. Mas tudo bem, vamos ver aí. Neemias, que foi um grande ajudador
na obra de Deus, disse assim: e chegando o 7º mês, e estando os filhos de Israel na sua cidade, todo o povo se ajuntou como um só homem. Olha que a palavra sempre vai dizer, o ajuntamento é um só. E onde estiver 1 ou 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estarei, disse Deus. Aí, como um só homem, na praça diante da porta das águas, e disseram a Esdra, o escriba, que trouxemos o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha ordenado a Israel. E Esdra, olha bem, e Esdra, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, assim, de homens como mulheres, e todos os entendidos para ouvir. E no 1º dia do 7º mês, ele leu nela diante da praça o que estava diante da porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante homens, mulheres e entendidos, e os ouvia todo o povo que estava atento ao livro da lei, que hoje muitos não dão mais crédito à palavra de Deus. Hoje é mais vontade, prazeres da carne, até dentro das congregações, é só louvorzão, a palavra, porque disse Jesus, fomos gerados pela palavra, pela boca de Pedro, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho anunciado. Se nós não ouve a palavra, não se alimenta da palavra, não tem como ficar purificado, santificado, porque nós não estamos alimentando da palavra. Aqui o povo estava desde a alva da manhã, do amanhecer até o meio-dia, para ouvir. E Esdra, o escriba, estava sobre um púlpito de madeira que fizeram para aquele fim. Não só isso, Esdra abriu o livro perante os olhos de todo o povo. E o povo se pôs de pé. E depois o povo, amém, amém, levantando as suas mãos, inclinaram e adoraram ao Senhor com os vossos rostos em terra. Não só foi isso o avivamento, mas quando eles começavam a ler, o escriba começava a ler a lei do Senhor, o povo caía em um quebrantamento de choro, ouvindo a palavra. Hoje, cadê a reverência da palavra? Hoje, um está pregando, outros estão conversando, nem dando ouvido ao que a pessoa está ministrando a palavra. É um entra e sai. Olha, é celular sendo visto hoje, a falta de referência. Aqui o povo é um exemplo para nós. O cuidado que o povo teve quando foi ali aberto o livro. Vamos lá, Hebreus. Ai, meu Pai eterno, me ajuda. O capítulo 8 de Amós diz: eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem fome de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. E irão vagabundos de um lado ao outro do mar, e do norte até o oriente, correrão por toda a parte, buscando a palavra do Senhor, e não acharão. Não estão dando crédito hoje? Então, depois vão querer buscar e não vão achar a palavra. Agora, olha bem, Hebreus, ele nos ensina assim, a palavra de Deus, Hebreus. Vamos lá para a carta aos Hebreus, diz o seguinte, capítulo de número 10, diz assim: este é o concerto que falei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas palavras, ou porei as minhas leis em seus corações
e as escreverei em seus entendimentos. E jamais me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades. Aqui diz o versículo 15, e também o Espírito Santo nolo testifica, porque depois de haver dito, um novo concerto com Deus faz com o povo. Não só isso, mas a palavra de Deus constantemente, Deus fala, vou tirar esse coração de pedra e colocarei um coração de carne. Outras vezes, na época da circuncisão, que tinha que circuncidar o menino, aí o profeta vem dizendo que nós temos que circuncidar o nosso coração, que muitas das vezes endurece para as coisas de Deus. Terceiro estágio, vamos lá para Esdras, o escriba. No verso 10 ao 13, o 10 diz assim, quando, pois, os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, então apresentaram-se os sacerdotes já revestidos e com trombetas, os levitas, filhos de Asaf, com salteiros, para louvarem ao Senhor conforme a instituição de Davi, rei de Israel. E cantaram revezes, louvando, celebrando ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre, sobre o Israel e sobre todo o povo. Jubilou com grande júbilo, com grande louvaram ao Senhor pelo fundamento da casa. Porém, muitos dos sacerdotes e levitas e chefes dos pais, já velhos, que vieram à primeira casa sobre o seu fundamento, vendo perante os seus olhos esta casa, choraram em alta voz, com júbilo e com alegria. Eles já tinham visto a primeira casa e agora estava vendo a segunda. Até tem um texto que diz que a glória da segunda casa será maior do que o da primeira. De maneira que não discernia o povo as vozes de alegria e as vozes de choro do povo, porque o povo jubilava com tão grande júbilo que vozes se ouviram muito longe. Olha ao ponto que o avivamento faz na vida do povo de Deus. Como está? Como está aí a obra? Como está o avivamento no meio do povo que você se reúne? Está igual? Mas vamos lá. Terceiro estágio. O terceiro estágio, a obra experimental do despertamento. Despertar significa tirar do sono. É igual alguém que está dormindo, você vai lá despertar ele antes de acordar. Ô, acorda. Isso é despertar, tirar do sono. A palavra de Deus, diz Paulo na carta aos Romanos, né? Ele ensina assim uma maneira sobre esse despertar. Estou folheando a Bíblia. Diz assim, a noite é passada e o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Andemos honestamente como de dia, não em glutonaria, nem em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissensões, nem em contenda e inveja, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo. Aí ele no verso 11 diz assim,
E isso digo, conhecendo o tempo que já a hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que nós quanto aceitamos a fé. Hora de despertar do sono. Deixar toda essa tranqueira de lado que atrapalha a nossa vida espiritual. Então vamos lá. Então, despertar do sono. Mas parece-me que Isaías ele tem uma palavra para nós. O profeta Isaías, ele diz assim, Salmo 50, verso 4. O Senhor Jeová me deu uma língua erudita para que eu saiba dizer a seu tempo uma boa palavra. Ao que está cansado, ele desperta-me todas as manhãs, desperta-me o ouvido para que ouça como aqueles que aprendem. O Senhor Jeová me abriu os ouvidos e eu não fui rebelde e não me retiro para trás. Aí Paulo na carta de Éfeso ele diz assim: desperta tu que dormes, levanta dentre os mortos e Cristo vos esclarecerá. Há necessidade de despertamento hoje no nosso meio. Há muitos fracos, muitos cansados, muitos que dormem. E já há alguns mortos que precisa ressuscitar. Vamos lá. Terceiro estágio, despertar. O altar foi firmado. Sim, foi firmado o altar. O teu altar vai ficar firmado. Quando olha aí o Isaías 54, o profeta diz assim, altar firmado. Diz assim, ampliai o lugar da tua tenda e as cortinas das tuas habitações se estendam, não as impeça. Alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas, porque transbordará a mão direita e a esquerda, e a tua prosperidade possuirá as nações e a fará que sejam habitadas as cidades assoladas. Alonga aí, vai alongando. Outra coisa, as bases do altar, a principal pedra de esquina. Qual é a principal pedra de esquina? Qual onde está os nossos pés firmados, como disse Davi no Salmo 40, firmou meus pés sobre a rocha. E quando nós olhamos Paulo ensinando a igreja ali em Éfeso, ele fala que precisa que a pedra de esquina, que eles rejeitaram, os judeus rejeitaram a pedra angular, a pedra de esquina. Diz o texto aí, no capítulo de número 2 de Efésios, diz o seguinte, diz assim, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, e de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, a qual todo o edifício bem ajustado cresce, templo santo do Senhor. Ele é a pedra de esquina, Jesus Cristo. Outra coisa, a importância do sacrifício. A importância do sacrifício é importante. Quando nós vemos aí Paulo ensinando aí aos filipenses, ele diz assim que, olha como Paulo fala, está meio escuro aqui, Paulo fala assim, mas bastante tenho recebido e tenho abundância, estou cheio, depois de que recebi de Epafrodito
e que da vossa parte me foi enviado como cheiro de suavidade e sacrifício agradável e aprazível a Deus. Quando ele estava preso, aí enviaram Epafroditos ali para levar uma palavra, confortar o apóstolo. Para ele isso foi a maior benefício, o maior do sacrifício de alguém vê-lo. Para muitos tem que ter uma pratinha, um ourinho, um presentinho. Mas Paulo, ele achou isso como um sacrifício. Esse Epafroditos, esse presente que a igreja enviou a Paulo ali preso em Roma, foi a melhor coisa. Então escute bem, não só isso, mas Paulo não, muitos têm como Paulo, a gente até acostuma dizer, aqui a importância do sacrifício, quando nós observamos aí o capítulo de 9, verso 26, de outra maneira necessário vos fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo, mas agora, na consumação do século, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Jesus Cristo ele fez, aniquilou o pecado. Somos pecadores remidos pelo sangue do Cordeiro. Aí já em Hebreus 10, 12 diz que, olha bem, mas esse, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, está agora assentado para sempre à destra de Deus. Ele é advogado diante de Deus hoje, mas ele virá como juiz. Hoje ele é advogado para te defender das tuas falhas, das tuas transgressões, dos teus pecados. Hoje ele é advogado. Mas ele só se levanta pelaquele que o aceitou como Senhor e Salvador. Ele disse, Pai, por esse aí, ele já aceitou a mim. Perdoa os pecados dele. Ele está intercedendo lá diante de Deus, pelo meu e pelo teu pecado. Isso é quando nós nos arrependemos e confessamos. Agora escute bem, terceiro estágio, o gozo do despertamento. O gozo foi grande. Já li aí o verso de número 12 e 13, mas a festa entre o povo, eles entenderam a palavra de Deus, né, que nós podemos observar aí que quando Neemias também ali participou do evento, nós vemos aí que o povo, diz Neemias, o verso de número 2, né, quando trouxeram o livro e tudo da lei de Moisés, e no verso de número 9 aí diz que e Neemias, que era o Tissarta, e o sacerdote Esdra, o escriba, e os levitas que ensinavam ao povo, disseram a todo o povo, esse dia é consagrado ao Senhor nosso Deus, pelo que não vos lamentareis e nem chorareis, porque todo o povo chorava. Todo o povo chorava ouvindo a palavra de Deus. Olha, que avivamento. Será que não está precisando nos nossos dias, não? Fica aí a interrogação. O povo chorava. A ordem entre o povo. Qual era a ordem entre o povo? O verso 7 e 8. Essa abriu o livro perante os olhos de todo o povo, porque o povo estava acima de todo o povo. E abrindo ele, todo o povo se pôs em pé. E Esdra louvou ao Senhor e ao grande Deus, e o povo respondeu, amém, amém.
Levantando-se as suas mãos, inclinavam e adoravam ao Senhor com o rosto em terra. Agora escute bem. Quando nós vemos aí o povo fazendo dessa forma, né, o povo, né, a ordem entre o povo, reverenciou a palavra pondo-se de pé. Olha, o povo agora aí se colocou de pé, que é o verso de número 5. Adoraram ao Senhor com o rosto em terra, verso 6. Levantaram as mãos gratos, porque a palavra de Deus diz, levantai as mãos santa. Mão que passa a mão naquilo que não é seu, não é mão santa. Mão que agride alguém, não é mão santa. Mão que faz gestos com a mão para teu próximo, às vezes você não fala com a boca, mas fala com a mão. Não é mão santa. Mas o povo aqui começou. Louvado seja o Senhor. Glória seja dada ao nome do Cordeiro. Amém. É verdade. Então o povo levantava as mãos gratos. A prosperidade do povo. Quando nós vemos aí a prosperidade do povo, diz que e toda a congregação dos que voltaram do cativeiro fizeram cabanas, habitaram nas cabanas, porque nunca fizeram assim os filhos de Israel, desde os dias de Josué, filho de Num, até aquele dia. E houve muita, olha, e houve muito grande alegria. Aquele tempo. Cabana. Teve 3 épocas: tendas, templo e palácio. Palácio no tempo de Salomão, templo no tempo de Davi e no tempo agora da jornada do povo de Israel, em tendas. Aí eles fizeram as tendas e olhe bem, o verso 18 conclui o seguinte: e no dia em dia ele lia no livro da lei de Deus, desde o primeiro dia até o derradeiro, e celebraram a solenidade da festa 7 dias, e no 8º dia a festa do encerramento, segundo o rito, segundo o hábito ou costume que o povo tinha para festejar para o Senhor. Agora eu te digo, já finalizando, e de dia em dia lia o livro da lei de Deus. Como que é? Como você está lendo? Você lê só, acompanha na igreja, ou você constantemente você se alimenta? Fica aí a interrogação. Olha bem, houve alegria ao ler o livro da lei todo dia. Tudo bem. O altar que Arão ergueu foi recusado. Foi o altar do bezerro de ouro. Foi recusado. O altar que Acabe ergueu para irritar o Deus de Israel, lá em 1 Reis, capítulo 16, verso 33, também foi rejeitado. E o altar que Joás, pai de Gideão, ergueu, Deus rejeitou, reprovou. E agora? Eu te digo, não deixe Deus reprovar o teu altar. Amém? Renova hoje o pacto com Deus. Começa a preparar de novo o teu altar. Volta a praticar as primeiras obras, o primeiro amor. Volta hoje para o teu Deus. Amém? Deus os abençoe. Shalom. Deus seja convosco.